Boa noite a todos. Obrigada pelo convite, pela confiança, né, de vocês, pela paciência, tolerância comigo. Mas o pouco que a gente estuda, nós queremos compartilhar com vocês, porque sabemos da importância de estarmos sempre em aprendizado, né? Para podermos mudar a nossa vida, a nossa maneira de pensar. E Chico pergunta para Emmanuel se havia uma cartilha, um roteiro seguro para os encarnados aqui conseguirem vencer as dificuldades, as tribulações de todos os dias. Então Emmanuel vai buscar uma cartilha espiritual, né? O que é usado no plano espiritual, e aí ele traduz em termos humanos para que a gente possa entender. E aí vem então o livro Pensamento e Vida, que é um livro pequenininho, não sei se vocês conhecem, mas é um livro de muita sabedoria, um roteiro seguro para a nossa vida diária. E hoje nós escolhemos o capítulo 8, que chama Associação. Nós podemos trocar um pouco de experiência a respeito disso, né? O que seria então a associação? Por que Emmanuel escolheu esse título para esse capítulo, né? Vamos buscar então nos dicionários o que seria essa palavra associação. Vamos entender então por quê. O que é associação? O que é associar? É agregar, juntar, unir, reunir em sociedade, estabelecer correspondência, aliar, né? Estabelecer relação com as pessoas, identificar como fim e semelhante. Então, nós estamos aqui em associação, estamos agregando algo, estamos unindo alguma coisa semelhante. Vamos entender o porquê. Então, na psicologia, o que é uma associação? São formas de relacionar estímulos. São importantes estratégias conscientes ou inconscientes que nós usamos. O cérebro precisa dessa associação para organizar a realidade. Eu associo um objeto a um nome, a uma pessoa, a um animal. A gente faz associações, tá? Então, depois de várias sequências, né? Pulou aqui. As associações, então, são a chave para organizar os nossos medos, os nossos sintomas, as nossas doenças, aquilo que a gente chama de psicossomático, né? Que vem no corpo através de sintomas. Mas por que são tão importantes assim? Um grande pesquisador, Pavlov, era russo, ele descobriu através de uma pesquisa que durante algum tempo, alimentando um cão, ele alimentou esse cão durante algum tempo, esse cão salivava, né? Porque a comida trazia para ele um sabor, um prazer. E ele foi então percebendo que se ele tocasse uma campainha junto com a alimentação, opa, tá pulando aqui. Então, antes de dar o alimento para o cão, ele começou a tocar uma campainha. Então, ele dava o alimento, o cão salivava, não é isso? Aí ele começou a tocar a campainha junto com o alimento. O que ele percebeu? Depois de várias sequências, se ele tirasse a comida e só tocasse a campainha, o que acontecia? O cão salivava, ele associou a campainha a um prazer, a comida, percebe? Então isso é a associação. Nós, seres humanos, somos assim. Vou passar um vídeo muito engraçado e interessante para vocês perceberem como nós somos desse jeito. Um grupo de cientistas colocou 5 macacos numa jaula. No centro fizeram uma escada e sobre ela um cacho de bananas. Quando o macaco subia a escada para apanhar as bananas, os cientistas lançavam um jato de água fria nos que estavam no chão.
Depois de um certo tempo, quando o macaco ia subir a escada, os outros enchiam de pancadas. A associação. Passado mais algum tempo, nenhum macaco subia mais a escada, apesar da tentação das bananas. Então, os cientistas substituíram um dos macacos. A primeira coisa que ele fez foi subir a escada, sendo rapidamente retirado e surrado pelos outros. Nem sabia por quê. O integrante do grupo não mais subia a escada. Um segundo foi substituído e o mesmo ocorreu, tendo o primeiro substituto participado com entusiasmo da sua almofada. Um terceiro foi trocado. O quarto e finalmente o último dos veteranos foi substituído. Os cientistas ficaram então com um grupo de 5 macacos. O primeiro, nunca tendo tomado banho frio, continuava batendo naquele que tentasse chegar nas bananas. Se fosse possível perguntar a algum deles por que batiam em quem tentasse subir a escada, com certeza a resposta seria: não sei, as coisas sempre foram assim por aqui. Perceberam? Não é assim que acontece conosco? Às vezes a gente faz alguma coisa e fala, nem sei por que eu faço isso, eu aprendi assim. Não é? É, a gente aprende por associação. Na verdade, como nós aprendemos abecedário, aprender a ler e escrever? Assim, por associação, né? Então, uma simples associação de estímulo pode modificar todo um sistema fisiológico, né? Tocou campainha, o cão salivou. O coitado do macaco chegava lá e apanhava, nem sabia por quê. Ele nem banho frio tinha tomado, percebe? Né? Então, como é que isso se aplica à nossa realidade? A realidade do ser humano. A gente tem aqui objetos, né? Pessoas. Não tem nem o evangelho aqui, né? Mas enfim, não, só para ilustrar. Nós temos objetos, pessoas aqui, às vezes animais. Se a gente olhar isso aqui, por exemplo, não tem conotação nenhuma, não me diz respeito a nada. Mas toda e qualquer conotação, sentido e significado vai sendo construído por nós, pelo nosso conhecimento, pela nossa experiência. Esses animais não passaram por experiência? Então eles foram aprendendo e construindo aquilo. Assim como foi feito com os cães, né? Então pensa numa música. Por que uma música nos faz sentir bem? Eu venho para o centro, ouço essa música. Se eu ouvir essa música em outro lugar, eu não vou associar ao centro? Eu vou trazer uma tranquilidade. Ai, como é bom ficar aqui em paz. Mas em uma hora na sua vida, você passou algum estresse, algum nervoso, estava tocando uma música, sei lá, animada, agitada, diferente. Toda vez que você ouvir aquela música, você não lembra daquilo? Perfume, não é assim? Né? Você lembra de uma pessoa, de um lugar, né? Então veja só como isso é associação. Músicas nos deixam tristes, depressivos, alegres, dependendo do que nós vivenciamos com a música. Às vezes uma pessoa ama uma música, a outra não gosta. A experiência de cada um é diferente, não é isso? Depende do contexto e da vivência, dos estímulos agregados à pessoa para que aquilo associe para ela, por prazer ou por dor, tá? E isso é o que ocorreu então nessas experiências. Isso é um processo de associação, de agregação inconsciente. A gente não vai falar, ai nossa, não, porque tudo passa automático, a gente não vê. Então pode ser que muitas das origens dos nossos medos, dos nossos sintomas, das nossas tristezas, das nossas ansiedades e também das nossas alegrias estejam relacionadas a fatos repetitivos num passado. Às vezes lá da infância, às vezes coisas que ocorreram até no ventre, tá? Coisas repetidas que acabam sendo aprendidas pelo nosso cérebro, que aquilo gera prazer ou gera dor. Porque, na verdade, isso é uma forma econômica que o cérebro encontrou de guardar as nossas memórias, senão não seria possível guardar tantas memórias, teria que ter um cérebro do tamanho do mundo, tá? Então, isso é uma forma eficaz.
os nossos sentidos são usados para isso. Cheirar, ouvir, tocar, saborear. E mais esses estímulos exteriores, o que acontece, os eventos, a combinação de tudo isso aí constrói a nossa memória. Tá? Então eu tenho memória de tristeza, de alegria, de depressão, de ansiedade, de animação, dependendo do que eu vivi, dependendo das associações que foram feitas durante a nossa vida. Portanto, uma dor nossa, uma dor física, uma dor psicológica, uma dor da alma, está relacionada a elementos que acontecem conosco repetidamente com uma certa tristeza, com uma certa frequência. Aí eu digo assim: a minha dor é igual à sua? Não, a experiência é outra. Portanto, a dor que o outro carrega tem que ser olhada com carinho, porque é a dor dele, que para você pode ser insignificante, mas você tem a sua, ou não tem? E para ele pode ser que a sua seja fácil de lidar. Depende muito de cada um de nós, da vivência que nós temos. Então, o indivíduo ele pode ter um pavor quando ele entra num ambiente, por exemplo, e ele tem que subir um elevador, não é isso? Entrar no avião, ou sentir-se mal em determinada situação, ficar enjoado, às vezes, por exemplo, uma comida, né? Recentemente um paciente falou assim: eu não posso mais sentir o cheiro de batata e cenoura, não consigo comer. Ele associou isso à comida que ele comia no hospital quando ele precisou passar por uma cirurgia muito séria. E isso foi um trauma para ele, foi repetida, sempre aquela cenoura, aquela batata. Ele não consegue mais, ele sente até náusea de ouvir falar, de sentir o cheiro, percebe? E já para nós não seria a mesma experiência, tá? Então a relação entre o pensamento e o afeto é direta. A gente pensa e sente, não é? A gente nem sabe se sente o primeiro, mas é pensar e sentir. É direta, é canal direto. Percebe? A associação. Então Emmanuel pergunta assim: de onde provém os nossos pensamentos? Será que é do nosso cérebro? Como que é isso? Então ele nos diz: o nosso pensamento vem da nossa consciência. Quem não tem consciência não está pensando. Se eu estou dormindo, eu estou pensando? Não dá, meu corpo está ali. Mas então vem do cérebro? Que negócio é esse? Né? Então vamos entender que nós somos espíritos imortais. Se nós estamos aqui agora em vigília, pensando, raciocinando, refletindo, quem está fazendo isso? O nosso espírito. Ele precisa do cérebro enquanto está encarnado para que haja a consciência que nós estamos aqui, tá? O cérebro é somente um instrumento do espírito para que haja um pensamento, para que haja a nossa mente possa criar ideias, tá? É necessário, porque se uma pessoa não tem o cérebro saudável, ela não tem pensamentos organizados, né? Então nós precisamos dessa máquina. E através então do nosso espírito imortal encarnado, através desse veículo cerebral, a nossa mente é capaz de produzir ideias. Através da ideia nós falamos, não é assim? E depois nós agimos, nos comportamos. Então esse é o processo. Tudo parte do nosso espírito imortal. Todas as nossas doenças, todas as nossas neuras, todas as nossas preocupações é do espírito, tá? A parte daí. E aí Emmanuel fala: se nós pudéssemos ver as correntes de pensamento, ainda bem que nós não podemos,
né? Dentro do centro espírita tudo bem, porque nós estamos aqui em harmonia, estamos pensando em Jesus, estamos buscando um conhecimento, uma harmonia interior. Mas e lá fora? Como será que nós estamos agindo em pensamento? Então ele fala, se nós pudéssemos ver essa corrente de pensamentos, porque vejam só, se eu disser assim, pense num cavalo, não vê uma imagem de cavalo? Cada um de nós pensou num cavalo diferente. Mas o ser humano ainda não é capaz de pensar sem dar uma forma a isso. Se eu falar assim, pense na saudade, dá para pensar? Você vai pensar numa pessoa, num lugar, não é? Você vai associar algum objeto. Nós ainda não temos condições de entender o abstrato. Então, quando nós pensamos, eles têm formatos. Tem cenas, e isso são formas pensamento, que se unem. E é daí então que a espiritualidade consegue acessar os nossos pensamentos, tanto a espiritualidade necessitada, quanto a mais evoluída. Não dá para esconder nada dos espíritos. A gente consegue esconder do ser humano aqui, fingir, mentir, disfarçar, mas para a espiritualidade não dá, porque nós estamos pensando e aquilo está criando uma imagem. Eu estou falando, vocês estão criando uma imagem para poder entender o que está se passando, né? Então ele fala assim, se nós pudéssemos ver, se tivéssemos a capacidade de ver o pensamento, nós poderíamos verificar que nós vivemos em um regime de comunhão, de correntes de pensamento, segundo os princípios da afinidade. Nós somos espíritas, estamos aqui, portanto, em afinidade, porque somos espíritas, buscando um mesmo ideal. Se nós fôssemos evangélicos, estaríamos em outro lugar, afinizados com outro tipo de pensamento, outras pessoas, percebe? Então é isso que ele fala, os pensamentos em comum, as correntes de pensamentos estão associadas por afinidade, né? E aí então ele continua dizendo que essa associação mora em todas as coisas, reside em todos os lugares por onde nós passamos. E os acontecimentos que remetem à nossa vida, à nossa existência, todos são assim. Eu frequento um determinado lugar porque eu tenho afinidade ali com algumas pessoas. Vou a determinado clube, a determinado supermercado, não é assim? Determinado churrasco, eu me afinizo com as pessoas que estão ali naquele ambiente, tá? E para nós entendermos isso, como que se dá essa associação, eu vou passar um filminho bem rapidinho, que é muito interessante, que é essa conexão que nós temos com toda a humanidade, que a gente chama de a teia da vida. A teia não é assim? Liga tudo? Então, como que se dá isso? Através dessa energia que flui. Vamos entender bem rapidinho, é bem interessante.
Percebe então que nós todos estamos conectados uns aos outros? Animais, plantas, pessoas, através do pensamento, dessa associação que nós fazemos, que é uma energia. Vocês viram aí, tem um fio ligando para a gente poder entender. Não tem animais que se afinizam com uma pessoa da casa e não com outra? Né? É energia. Ele capta a energia, fala, esse eu vou escolher como meu padrinho aqui nessa casa, que vai cuidar de mim, não é assim? Olha só, então tudo está conectado. Então quando ele pede na oração, vamos orar lá para aquela tragédia que aconteceu, nós aqui unidos em afinidade podemos mandar essa energia lá, para ajudar aquelas criaturas lá que passaram por essa tragédia. Isso é fato, por essa afinidade, né? Esse sábio, Demócrito, ele viveu antes de Cristo, de 470 a 380, né? Ele trouxe para nós uma teoria muito importante, que é a teoria atomicista do átomo, né? Teoria atômica. Então ele conseguiu trazer para nós essa descoberta que tudo que existe é formado por átomo. E esses átomos invisíveis que a gente não consegue ver, agrupam-se, formando corpos. Olha só o que ele descobriu lá antes de Cristo, né? E hoje, o que a gente pode entender? Simbolicamente, nós podemos entender que o sistema solar é um átomo né? O átomo é um sistema solar em miniatura. Porque o átomo, como unidade básica da matéria, ele tem um núcleo central. E em volta desse núcleo há uma carga elétrica, né? Ele é envolto, então, por elétrons que têm cargas elétricas negativas e positivas, certo? Então, vamos entender aí. E o que seria, então? Esses elétrons seriam os planetas, né? Em volta desse núcleo, correto? Se o átomo é pura energia, não é isso? Tudo é energia. Então, veio a física quântica agora e provou isso, né? Então, cada átomo e cada célula do nosso corpo está ligado a todo o nosso organismo. Cada célula do nosso corpo tem o registro do nosso corpo inteiro, em miniatura. Cada célula, cada membrana. A membrana da célula tem uma memória de registros nossos. Olha que coisa mais incrível, né? Então, veja só que do micro é o macro, é a mesma coisa, tá? É isso que a gente precisa entender. Então, o Emmanuel traz assim, que na vida maior, né, nós vemos essas galáxias maravilhosas, esses sóis carregando, né, esses mundos num processo de interação eletromagnética. Vamos entender isso, que é energia, nessas forças, né? Então, nós podemos dizer que tudo está conectado. A ciência está nos provando isso. Mas o que tem isso a ver com a nossa vida? Vamos entender. Na vida comum, a nossa alma, nosso espírito imortal, entra em ressonância com as correntes mentais em que respiram as almas que se assemelham. Tá? Então, os afins se atraem, não é assim? Eu saio com quem eu gosto, né? Eu tenho amizade com aquelas pessoas que eu escolho, eu venho no centro com quem eu tenho afinidade. Então, é essa palavra ressonância aqui que é muito importante nós entendermos. Aí nós perguntamos assim, como está as nossas correntes mentais? Está vibrando com fraternidade ou com egoísmo? É isso que a gente precisa entender. Porque nós afetamos tudo. Tá? Então nós precisamos entender qual é a minha parte nisso tudo.
Porque é fácil eu criticar o governo, criticar o outro, criticar meu vizinho, criticar aquele que mora comigo. Mas e eu? O que eu estou fazendo? Principalmente com os meus pensamentos. Então, quando ele traz essa questão da ressonância, ele quer dizer o seguinte, que nós assimilamos os pensamentos daqueles que pensam como nós. Nós vamos absorvendo isso. E aí eu pergunto, é amor ou ódio que está aí? Vamos pensar o que a gente está fazendo hoje. Porque não adianta a gente estudar, ler, saber tudo de cor, mas se a gente não traz aquilo para o nosso coração e vivencia como Cristo sempre pediu para nós. Ele não pediu grande sacrifício, ele pediu que vá e faça o melhor que você pode com esse amor e esse exemplo que ele deixou para todos nós, né? Então nós sentindo, mentalizando, falando ou agindo, quer dizer, vivendo nessa terra, né? Pensando, mentalizando e agindo, nós vamos sintonizar com as emoções e as ideias de todas as pessoas, encarnadas e desencarnadas. Uma faixa de simpatia. Então eu pergunto, nós não escolhemos as nossas companhias espirituais? Se eu falar, é o obsessor que está fazendo isso comigo, mas quem permitiu? Então eu vou culpar os espíritos até quando? Não é isso? Chegou a hora da gente parar para pensar a nossa participação nisso tudo, né? Então, continuamente nós atraímos ou repelimos os recursos mentais que se agregam aos nossos, fortificando para o bem ou para o mal, né? Segundo a direção que nós escolhemos. Vocês escolheram estar aqui hoje ou vocês vieram obrigados? Escolheram. Alguém veio obrigado? Então, começou daí. A minha escolha foi essa, para o bem. Tem alguém aí que a mãe obrigou? Né? A mãe não, mas tem que ele foi agora, ó, vou passar um vídeo agora que ele é bem pesado. Seguinte, esse rapaz chega em casa, aquele lá de camisa azul. Eu pulei a primeira parte para não ficar muito longo. E esse aqui é um espírito, tá? O obsessor dele. E ele chega em casa e a mulher trabalha à noite, ela dá aula. E ele já vai para a geladeira, querer uma cervejinha. Agora vamos entender o que vai acontecer. Meu amor, cheguei. Sozinho. Ela vai trabalhar, ele fala que vai ficar sozinho, mas ele sai. Aqui é plano espiritual, tá? Aqui é o bar. Ele é um inútil. Ó, aqui é uma falange espiritual tratando da questão desse rapaz. São obsessores, tá? Querendo influenciá-lo. Tá. E aí, ficha? Descobriu o que, cara? Descobri que ele é muito impaciente, ele não tem o hábito da pressa, e ele fica muito influenciado pelo dele. Vocês perceberam que eles analisam os nossos pensamentos, os nossos atos? Ele é intolerante, ele não tem o hábito da pressa, ele gosta de beber. Então eles analisam o que a gente pensa, tá?
E aí, vai ficar bebendo com ele o resto da vida? Vai fazer o quê, cara? Acho que o desencarne sai hoje, ele tá bebendo com os amigos no bar. Já tem alguns de nós lá. Presta atenção, otário. É não desencarnar hoje, cara. Se for voltar com ele, é melhor voltar mais. Vai comigo. Você não vai ter certeza. Vocês conseguem identificar o que é espírito, né? Atraindo. Ainda tem o pior atacante do campeonato, cara. Impressionante, ah, cara, só a Fernanda. Mas ela sabe que eu tô aqui hoje. Eu vou ligar ela. Que isso, cara? Você sabe que a última palavra de casa é minha, você sabe, né? Sim, senhora. Sim, senhora, isso mesmo. Carnaval, 3 caixas de cerveja, vou contar com os garotos de programa. Só mesmo, galera. E aí, tá vendo? Mas eu vou trocar fora. Vamos ver, tá morrendo. Eu sei não, você sabe. Ai, que começou. Ah, vamos, começa, cara. Olha aí, a falange espiritual influenciando os amigos para que o levassem para a farra, né? Perceberam ali? Agora você tá muito frouxo, cara. Esse aí, Paulão, tem que aproveitar um pouco mais a vida, cara. Vamos lá, cara. Vamos. Correira. Sabe o que é real, Paulo? A Fernanda te colocou da correira. Não é, cara. Rapaz, você não vai aqui, não, cara. Sabe? Tá bom. Só hoje. Ah, é isso aí. Olha, Deus, esse carnaval você vai passar sozinho, cara. Sabia? Ô, garçom, você é igreja. Aí, essa igreja. Incrível como você cai direitinho, mano. Esse é ótimo. Senhor Jesus, amado Mestre, não sei por que tanta angústia. Estou com um mau pressentimento em relação ao meu marido. Sei que ele não é um cristão exemplar, mas ele tem que se esforçar nas tarefas do dia a dia. Que o Senhor possa abençoar onde quer que ele esteja. Senhor Jesus, amado Deus. Vai ficar para a próxima vez que eu vier. Agora, bom, o que a gente precisava mostrar era justamente isso. Perceberam que é a associação. O que o Emmanuel quis nos trazer? Está aí. Associação de pensamentos, as companhias que eu escolho. Ela não foi, de certa forma, atendida em seu pedido quando começa a cair aquelas pratas de chuva, porque a prece não muda a vibração? É isso. Olha que legal, né? Então o filme traz para nós essa questão. A gente pode sim mudar, mesmo numa situação complicada, de sintonia.
escolher aquelas afinidades mais elevadas, não pode? É isso que ele está trazendo. Então, aos milhares, veja só o que ele traz, que é interessante aqui, ó. Expressamos milhares de criaturas. Então, eu sou porta-voz aqui de milhares de criaturas que estão tentando passar alguma coisa de bom para vocês. Poderia não ser do mal? Então, às vezes, por exemplo, você pega uma rede social, Facebook, a pessoa expressa ali o que ela pensa, o jeito que ela entende a vida, mas ela está expressando não somente ela, muitas outras pessoas. Aí você percebe como, não teve quantas clicadas, tantas curtidas, porque aí ela vê quantas pessoas pensam como ela, não é assim? E o contrário também não acontece, que o Emmanuel nos traz? Milhares de criaturas nos expressam, não é? Fala, nossa, olha aquilo, é isso que eu penso, é isso que eu acredito. Então é o contrário também, é verdadeiro. Então a gente precisa pensar assim, o que eu estou falando por aí? O bem ou o mal? Porque eu influencio muita gente, porque sou uma pessoa pública, não é assim? Então, o que o Emmanuel nos traz? Que acima de qualquer coisa existe a vontade. Porque a vontade é o que governa a nossa ação mental. Se eu não tiver vontade, eu não faço o mesmo. Vocês não vieram aqui porque vocês tinham vontade? Senão vocês não vêm. Alguém manda trazer, manda vir obrigado, você vem obrigado, mas aí você desliga daqui, não é assim? Eu não tenho vontade, eu não estou naquele lugar, né? E aí então a vontade tem um outro elemento que chama desejo. E esse desejo é a alavanca, é aquilo que impulsiona o nosso sentimento e gera energia para que a gente possa agir segundo a nossa vontade. Senão nada é feito. Se você vai ao médico e quer, eu quero me curar, mas você não quer curar. Aí você faz de conta que toma o remédio e não toma o remédio. Você quer curar? Não. Mas se você vai, fala, não, eu vou seguir certinho, eu vou, já que ele prescreveu, eu vou fazer direitinho, você consegue a cura, percebe? Tem que ter esse elemento aí. Então a gente novamente pergunta, como está a nossa vontade? Né? Que é fácil esperar deitado no sofá que as coisas aconteçam, não é? Todo mundo quer isso. Mas a gente precisa agir, porque Jesus já falava, o Pai trabalha e eu também, até hoje. A gente precisa estar na ação, né? E ele fala de uma situação muito interessante aqui, que olha só, vocês conhecem, já conhecem, alguns aqui já viram, o mata-borrão? A tinta borrou, você punha assim e a tinta era absorvida. Ele fala dessa absorção, que quando nós nos detemos nos defeitos alheios, nas faltas dos outros, julgando, condenando, cobrando, o espelho da nossa mente reflete imediatamente essa negatividade daquilo que eu condeno no outro. É isso que ele fala, e se incorpora a nossa alma. E com o tempo, repetindo isso muitas vezes, a nossa alma passa a exprimir, a agir aquilo que eu assimilei. Então, entre os homens encarnados, através do nosso corpo ou através dos desencarnados. Então, aqueles juízes, censores, quando eu passo a julgar, a censurar, a cobrar o outro, eu acabo praticando as mesmas ações e descendo lá nas esteiras do mal, né? Absorvendo aquelas emanações. E de repente eu me surpreendo um dia e falo, nossa, eu estou fazendo a mesma coisa. Isso é muito comum em terapia descobrir. Que a pessoa fala mal do pai. Sim, fala mal do pai. E é igual o pai. Chega lá e fala, acaba com a mãe. Aí você começa a analisar a pessoa, ela é a mãe.
falou, você está agindo como... Você falou isso, é a mesma coisa. Então a pessoa critica o outro. Olha que Emmanuel está dizendo, né? O espelho da nossa mente. Assimila, a gente comporta-se da mesma forma, tá? Então no Evangelho segundo o Espiritismo, nós vemos essa verdade aqui, né? Que nós encontramos interessantíssima. Veja só, um dos caprichos da humanidade é ver cada qual o mal alheio antes do próximo, não é? Para julgar-se a si mesmo, seria necessário poder mirar-se no espelho, transportar-se de qualquer maneira para fora de si mesmo e considerar-se como outra pessoa. Será que a gente dá conta de fazer essa pergunta? Que pensaria eu se visse alguém fazendo o que eu faço? Né? Será que seria possível? Então isso é importantíssimo. O Evangelho está trazendo isso para nós, né? A causa disso é orgulho, né? Então Emmanuel nos traz que essa brecha, essa pontinha de negatividade que sai às vezes numa brincadeira de mau gosto que fere o outro, lá dentro de nós é gigante, é enorme. A gente solta faíscas do que tem enorme dentro de nós, tá? Palavras de Emmanuel. Então olha o que ele fala. Um pequeno foco infeccioso abandonado sem eu cuidar pode converter-se num bolo mortífero, pestífero de imensas proporções. A maledicência, o falar mal, né, do outro, pode precipitar-se no vício, na cólera sistemática, arrastar pessoas às vezes à loucura e ao crime. Meu Deus, quantos crimes a gente não vê, a pessoa sai fora de si, não é? Porque começa a cobrar e julgar o outro. Esses dias teve, infelizmente, um crime horroroso lá na nossa cidade, dessa forma. O rapaz tão tranquilo, porque acionou o complexo de inferioridade dele, deu uma fera e matou o outro. Então, assim, pensando, conversando e trabalhando, vamos pensar, a força das nossas ideias, das nossas palavras, dos nossos atos, do nosso comportamento, alcança um potencial enorme, porque já falava assim, a palavra exemplifica, mas o exemplo arrasta multidões, não é isso? Tá? Então tem que ter coerência entre o que eu penso, a minha fala e o meu comportamento, para que nós possamos então influenciar o maior número de pessoas possíveis no bem. Tá? Porque o retorno é automático, ele nos traz. E aí a gente fala assim, ai, olha que situação que eu estou vivendo. O que você plantou? É o retorno, não é isso? É o retorno que nós plantamos nessa ou em outras vidas. E é assim que ocorre mesmo, mas a misericórdia divina é tão grande que a cada pequeno ato no bem que a gente faz já aplaca uma grande quantidade. O amor não cobre uma multidão de pecados, tá? É bem isso então. Então ele nos faz, olha só o que ele nos sugere, Emmanuel. Ajudando, aprendendo, servindo, desculpando e amando. O que nós vamos fazer? Com tudo isso aí, refletindo a nossa atitude nessa área do bem, nós vamos então resolver o nosso problema de companhia espiritual. Olha o que aquele cara fez indo lá para o bar, não é isso? Se ele tivesse ficado em casa fazendo leituras. E agora, para encerrar, tem um vídeo muito interessante aqui que vocês vão gostar bastante. Ele está em espanhol, mas eu vou explicando para vocês. Esse rapaz sai de casa e ele está extremamente estressado. Toda vez aquele menino atravessa lá, ele ficou nervoso. E aqui ele fala assim, toda vez que ele vai sair de casa, aquela criança passa atrás. Eu vou falar com os pais dele. Toda vez essa é a mesma história. Ele continua. Irritado com o trânsito, todo dia a mesma coisa. Aqui a vai andava, não tem esse problema.
Ele vai estacionar, a mulher entra na frente, aí pronto. E ele passa e faz, obrigada, né? Daquele jeito para ela. Fala com grosseria com ela, né? Fila para comprar lanche aqui também não tem, né? Chegou a vez dele, uma pessoa entra na frente, não é o dia dele, né? E ele tá nervoso, porque ele tá com pressa. Né? Tudo acontece com o coitado. Vai esperar um pouco porque vai atrasar. Vamos ver o que é. Serviço entregue, tá dizendo. Um óculos. Só que esse óculos é especial. Ele consegue ler o pensamento das pessoas. Vamos ver o que vai acontecer? Aí ele começa a ler ali, ó, problema de relacionamento, tá descontente com a vida, falta de sentido na vida, não tem amigos, perdeu o trabalho, né? Lutando contra os vícios. Ele tá desesperado já, saiu correndo. O cara só queria um abraço. Aquela mulher tem 2 trabalhos para cuidar dos filhos, perdeu a melhor amiga. Ele sai correndo, né? Tá lutando, brigando com o esposo. Ele só queria uma carona. Tá fora de casa faz 3 dias. Olha lá, infelicidade, sofrimento, sem sentido, vício, desemprego, sem amigos, perda, luto. Veja só quanta... Agora a criança. Olha só o que a criança fala. Eu só queria que alguém se importasse comigo. Porque os pais não estão ali, percebe? Não dão atenção para ela. Por isso que ele falava assim: cadê os pais dessa criança que não estão aqui? Entenderam? Então, ele muda o comportamento. É pena que foi aqui. Bom, enfim. Pulou o vídeo aqui. Mas assim, ele muda o comportamento dessa criança no final. E ele dá um abraço nessa criança, porque através do óculos ele conseguiu entender a necessidade daquela criança. Então eu pergunto para vocês: é fácil? Não, né? É aquilo que Jesus falava assim: coloque-se no lugar do outro, faça aquilo que você gostaria que fizesse para você e para o outro. Não é bem isso? Ainda bem que a gente não tem esse óculos, né? Mas enfim, vamos exercitar, né, essa situação aí de poder entender que aquele outro que estava ali nervoso também tinha suas dificuldades, não tinha? Todos ali não têm dificuldade? Todos. Todas as pessoas ali têm dificuldade. Então, se eu conseguir entender isso, eu começo a ter mais paciência, tolerância, mudar meu pensamento, mudar minha vibração mental, ter sintonias e associações melhores. E finalizando essa mensagem de Emmanuel para encerrarmos.
Quando analisares qualquer ocorrência menos feliz, procura ver o bem que permanece vivo e ativo por trás do mal aparente que supostamente esteja dominando a situação. Vamos tentar ver o bem naquela situação. Dá, pois, de ti mesmo, de tuas forças e recursos, agindo sem cessar, na instituição de valores novos, auxiliando os outros a benefício de ti mesmo. E aí a nossa associação mental vai estar sempre positiva, em sintonias elevadas, com associações com criaturas elevadas, que é isso que nós precisamos, né? Fazer a compensação, para a gente dar conta da dificuldade. Tudo bem? Obrigada, desculpa qualquer coisa, o negócio pulando, não entendi porquê. Mas enfim, tudo bem, né? Obrigada pela atenção de vocês, pela paciência, tá?